a violência contra crianças e adolescentes não é um fenômeno específico só da segurança pública, só da psicologia, só do direito, só do judiciário, só da polícia. Não. Ele é um fenômeno social, multifatorial, que precisa que todos nós, enquanto atores da sociedade civil, enquanto atores desta sociedade, estejamos juntos em como podemos atuar para esse enfrentamento. Nesse complexo de fatores, o Núcleo de Estudos da Violência, com a sua longa trajetória na pesquisa, na proposição de direitos humanos, na atuação pelos direitos humanos e também na proteção dos direitos da criança e do adolescente, vem nesse espaço de multiplicador do conhecimento. A parceria do NEV com a Organização Mundial da Saúde, quando ele recebe o convite para se tornar um centro colaborador na prevenção da violência contra crianças e adolescentes, ele também vem com a necessidade de que não só o NEV aproveite todo o seu conhecimento, seu acúmulo de conhecimento na temática, mas que ele fomente isso. E na função de fomentador do debate e da expansão desse debate para além da academia, a necessidade de percorrer outros espaços e outros territórios com outras linguagens, com outras abordagens, para que o conhecimento atingisse outras pessoas. Várias ocorrências de violência contra crianças e adolescentes no norte, ao longo de 2023, 2024, noticiadas pela mídia, e da procura muito mais de especialistas de outras regiões para comentar sobre isso, trouxe a necessidade de enaltecer a quantidade de profissionais que estão na região norte, sejam na academia, sejam nas organizações da sociedade civil, sejam em outros equipamentos de proteção da criança e do adolescente, que trabalham com a temática, pesquisam a temática e fazem trabalhos incríveis, mas que muitas vezes não têm a oportunidade de ter o seu trabalho publicizado, divulgado em outras mídias que não sejam as locais. A gente vai começar pelo Pará, pela Universidade Federal do Pará, e vários pesquisadores da área da psicologia e também uma organização da sociedade civil que atuam e pesquisam sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas a gente também vai passar pela Defensoria Pública do Estado do Acre, pela Universidade Federal de Roraima, passaremos pelo Amazonas e também passaremos pelo Amapá. A maioria dos profissionais são da psicologia, mas também terão pessoas da assistência social e do direito. A Amazônia Legal está no foco internacional há algum tempo, em especial porque em 2025 vai acontecer a COP30 em Belém. E diversas organizações da sociedade civil, seja academia, seja outras instituições do sistema de garantias de direito da criança e do adolescente, têm sido protagonistas na promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, nesses próximos episódios, a gente tem a oportunidade de conhecer pesquisas baseadas em evidência, qualitativa e quantitativa, mas também projetos baseados em evidência nessa promoção do direito da criança e do adolescente na sua proteção. Pulando agora já para um assunto mais específico, saindo das apresentações, então adentrando com o tema das experiências adversas na infância, né, que é um assunto que sempre existiu, mas que, na verdade, está sendo muito mais estudado, né, nos últimos anos. Então, aqui eu falo do meu projeto de pesquisa, mas falar desse projeto de pesquisa aborda temas extremamente necessários, como a condição de orfandade e a violência sexual. Pode passar. Então, só ressaltando, eu sou orientanda da professora Lia e também da professora Milene Veloso.
Então, aqui, um dos meus principais objetivos é estudar a violência entre crianças e adolescentes, ampliar os estudos que já foram realizados no GEAV e no LED, dar prosseguimento nas investigações das experiências adversas na infância, que têm um histórico e que não têm um histórico de atos infracionais, e que são órfãos e os que também não são órfãos, para ter esse comparativo. Então, expande-se também os resultados de estudos coletados já das entrevistas a partir dos outros projetos do nosso programa de pós-graduação, inclusive de adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa. Então, o nosso grupo 1 e o grupo 2 são formalizados por adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas, e temos apenas o grupo 3, que é o grupo controle de adolescentes que estão em liberdade. Então, estudar a relação entre experiências adversas na infância, a orfandade e a violência sexual são um dos meus principais objetivos na pesquisa, né? Esses aspectos também fazem parte de outras pesquisas de mestrandos e doutorandos. Então, é como eu falei antes, o meu projeto ele veio de um projeto Guarda-Chuva, e o meu projeto também faz parte de outro projeto Guarda-Chuva que envolve a orfandade. Então, tem um doutorando, colega doutorando meu, que está fazendo o estudo da orfandade sobre medidas de direitos, como direitos de crianças e adolescentes. Ele é da área do direito, e tem essa colega minha que é mestranda e que estuda a orfandade mais em acolhimento, né? Como se dá instituições de acolhimento. E eu, em específico, estou tentando estudar a orfandade com o aspecto do trauma, especificamente do trauma e do luto. Pode passar. Então, aqui eu trago bem rapidamente, né, sobre o histórico das experiências adversas. Então, elas começaram ali na década de 80, a partir de um programa de obesidade, e o conceito, né? A gente fala tanto de experiências adversas, mas o que seria, né? Então, o conceito bruto são de que são potenciais estressores que afetam a saúde e o bem-estar de crianças e adolescentes, que podem trazer repercussões para a vida adulta e aumenta a chance de consequências negativas para a saúde física, mental, inclusive até mesmo a morte precoce. Então, o intuito de estudar experiências adversas é tentar entender se existe o potencial de uma baixa qualidade de bem-estar, uma qualidade de saúde mental. Então, se existem progressores ah, progressores de consequências negativas para essa criança e esse adolescente. Então, o conjunto de adversidades prejudiciais podem ser perdas interpessoais, no caso, encaixa-se aí a questão da orfandade, ambiente familiar disfuncional, maus tratos, abuso de substâncias, né, pelos pais, ou crimes, ou algum outro tipo de violência, doenças sofridas, dificuldades econômicas, bullying, violência comunitária ou coletiva também. Pode passar. Então, a variável desse estudo principal é a orfandade, é o estudo da orfandade. Então, já que a gente entrou no conceito de experiências adversas, nada melhor então do que falar sobre também o conceito de orfandade. Então, o que a gente entende de orfandade varia muito de região para região, né? Então, como é o conceito de orfandade na região brasileira? Como é que se dá na região sul-africana? Como é que se dá na região norte-americana? Então, o que as pessoas entendem por ser órfão, né? Então, aqui eu trouxe um conceito bem geralzão, bem abstrato, né? Que seria o abandono ou morte de um ou ambos os pais, que é considerado como um fator negativo em potencial para a criança ou adolescente, né? Então, muitas pessoas consideram que a orfandade é para o resto da vida mesmo, que
adultos são órfãos também, outras pessoas consideram que atinge até a marca dos 18 anos, né? Então, existem diferentes conceitos, e isso é uma das lacunas que eu pretendo estudar na pesquisa, porque ainda não encontramos tantas pesquisas que falem da orfandade no modo geral. O que eu encontro, inclusive é tema de um artigo que eu estou terminando de escrever sobre os instrumentos psicológicos que avaliam a orfandade, é que nós não temos muitas pesquisas que abordem o assunto da orfandade fora a questão da região local. Então, muito associado à orfandade com a região tal. Então, como se dá a orfandade na região do Quênia? Como se dá a orfandade na região no sul de tal país? Então, são diferentes estudos, muito pertinentes, muito necessários. No entanto, falta-se ainda uma pesquisa que fale sobre os conceitos de orfandade, sobre quais são as variáveis associadas à orfandade, para todas as culturas ou especificamente para cada uma dessas culturas. Então, existem conflitos gerados pelo abandono ou a morte de um ou ambos os cuidadores, né? Que a criança e o adolescente eles podem estar em situações de vulnerabilidade, né? Então, regras de convívio social, conduta antissocial, elas também são prejudiciais para o aspecto biopsicossocial. Então, a privação dos cuidadores, ou seja, a ausência dos responsáveis, pode direcionar a altos níveis de desordem do neurodesenvolvimento durante a fase adulta. Então, principalmente quando isso ocorre de forma mais precoce, né, possivelmente as consequências podem ser maiores, né? E claro que a gente não pode generalizar, até porque nós sabemos que cada caso é um caso. Então, os homicídios, acidentes e doenças podem ser causas das mortes dos genitores, além também de suicídio, né, e outras causas também que podem causar uma fatalidade. E aí essa criança ou esse adolescente são encaminhados para uma creche, instituição social ou ficar sob a guarda de algum outro familiar. Então, são diferentes caminhos nos quais essas crianças estão submetidas, né? Contudo, é necessário que elas sejam assistidas por algum responsável. Só que nós sabemos que mesmo que essa criança fique com um familiar ou fique numa instituição social esperando ser adotado ou ser adotado, não significa que ela esteja de todo modo segura, né? É muito complexo afirmar que a criança vai estar melhor num- na guarda de outro familiar, na guarda de algum parente, por ser parente, por ter um vínculo biológico, né? Sendo que nós sabemos que existem outros fatores que podem envolver ah, o que, o que de fato representa um ambiente seguro e necessário para a criança. Né? O que essa criança precisa de fato estar ali naquela residência com o tio, com a tia, com o avô, com a avó, né? Ou se está ali naquela instituição de acolhimento, se ela está sendo melhor assistida, né? Em algum, até então, orfanato, que hoje não é mais chamado assim. Então, são diversos aspectos a serem considerados. Pode passar. Então, começando a falar de números, até o primeiro semestre de 2022, a Fiocruz relatou que na pandemia, o número de crianças e adolescentes órfãos atingiu mais de 40 mil, tá? Isso até o primeiro semestre de 2022. Porém, de acordo com o CNS, se apontou mais de 113 mil crianças e adolescentes órfãos, ou seja, que perderam o pai ou a mãe, ou ambos. Se for ambos, esse número ele duplica. Então, de acordo com a Covid-19, nós não temos aqui um número, né? Infelizmente, eu não consegui um número de cada causa, né, de homicídio, suicídio, mas eu trouxe do Covid-19 e do homicídio para a gente pensar que já são números extremamente altos.
Então, se a gente for colocar na soma, né, sobre causas de homicídio, feminicídio, suicídio, doenças, né, então é um número assim absurdamente grande. Então, aqui temos, né, temos também 32 mil crianças e adolescentes que vivem em abrigos no Brasil, ou que estão ali na espera que os pais vão buscar, o responsável vão buscar, ou para retomar o contato novamente. Tá? Então, como falei antes, existem outras causas de orfandade, apesar de eu trazer aqui mais sobre o Covid-19, mas existem também, né, principalmente as causas de homicídio, suicídio, acidentes, outras doenças, é, feminicídio também, porque infelizmente o nosso país é um dos países pioneiros em casos de feminicídio, né? Violência contra a mulher é muito forte, infelizmente. Pode pensar. Aqui o número, né, de Covid por homicídios, então, da orfandade. Então, temos aí mais ou menos o gráfico, né, de 113 para Covid e de homicídio 2,5 mil crianças e adolescentes órfãos. Pode passar. Aqui eu trago sobre o estudo do trauma complexo e o luto, né, conceitos que são importantes para a minha pesquisa, mas acredito que a gente pode falar em outro momento mais sobre isso, né? Então, o luto e o trauma são conceitos muito importantes porque, querendo ou não, eles estão ali presentes quando a gente fala em orfandade. Orfandade, perder um ente querido, né, um ente paterno, materno, e como é que essa criança ou esse adolescente lida com o luto? Ele consegue passar pelo processo de luto? Como é que ocorre? Cada cultura existe uma determinada forma de enfrentar esse processo de luto, então são diferentes reflexões a se pensar, né? Se essa criança ela tem, essa criança ou esse adolescente eles têm essa possibilidade de viver o luto, né? Ou se a criança ou esse adolescente precisa adotar outro papel, seja esse papel desse pai ou dessa mãe que morreu, né? De precisar crescer de forma precoce para cuidar de um irmão, ou para cuidar de si mesma, né? E aí o que eu mais estudo, né, em relação à orfandade é que a diferença é gritante de regiões para regiões, né? De como as culturas elas diversificam sobre o processo de perda, sobre a reação do luto, né? E o trauma, né? Se perder o pai ou a mãe foi até então considerada uma situação traumática para essa criança, né? Porque a gente fala de doenças, né? Mas assim, a minha pesquisa ela fala muito sobre o luto por morte, mas como eu falei antes, o luto também pode ser abandono, né? Então, só que se a gente for parar para pensar sobre o luto por morte, a gente pensa se essa morte foi uma morte súbita, né? Se foi por algum acidente, se essa criança estava presente nesse acidente, se a criança presenciou a tentativa de feminicídio, né? Por exemplo, como eu falei do Covid, de que estávamos seguros dentro de casa para não ter o contágio da doença, mas se essa família tem um abusador dentro da residência, então essa criança ela presencia violência doméstica, né, e acaba sofrendo a consequência, por exemplo, dessa mãe ser assassinada, digamos assim. Então, quantas situações traumáticas estão envolvidas ali derivado desse acontecimento, né? Então, o trauma complexo é um dos conceitos que eu trago de estudo, né? Porque ele vem ali do estresse pós-traumático, só que ele tem a proposta de estudar o contexto prolongado do trauma, que também é conhecido como DESNOS, né? Então, o trauma complexo, ele é considerado um pouco novo, mas ele também faz parte dos estudos de estresse,
principalmente em relação à situação traumática. Então, o trauma complexo ele está pegando mais visibilidade, digamos assim, né? Ainda não tem um instrumento psicológico específico sobre trauma complexo. No entanto, existe um instrumento, que inclusive é o instrumento internacional de trauma, que traz aspectos tanto do estresse pós-traumático quanto do trauma complexo a serem avaliados. E é esse que até então é o eleito para minha pesquisa. Pode passar. Bom, algumas situações, né, em que a pessoa ela está nessa situação, né, vivendo que ela pode estar, sim, ela pode viver, né, uma situação de trauma, pode ser em casos de guerra, né, as pessoas vivem em prisão de guerra, né, as pessoas que viviam em campos de concentração lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial, casos de prostituição, violência doméstica prolongada, abuso físico ou sexual prolongado na infância e organizações de exploração infantil. Então, a diferença que tem do trauma complexo com o trauma pós-traumático, estresse pós-traumático, é que as pessoas elas vivem situações em que elas não podem fugir. Então, elas estão expostas àquelas situações em que é, elas não estão no controle, elas estão constantemente expostas à situação de agressão ou abuso. Tá? Pode passar. Temos aqui, né, os principais sintomas do diagnóstico do trauma complexo, tá? Que são a regulação emocional, a consciência ou a falta dela, a percepção de si, a percepção distorcida do abusador, relacionamento com os outros, sistema de significado e o risco de automutilação, como o uso de substâncias e a dissociação. Esses são alguns dos sintomas que diferenciam no trauma complexo do estresse pós-traumático. Pode passar. Aqui é um pouco do meu problema de pesquisa, né? Então, como eu falei antes, é relacionar a orfandade e a violência sexual como experiências adversas na infância, em diferentes contextos, seja esse num ambiente carcerário ou num ambiente mesmo social, né? Quais são os riscos, possíveis riscos de desenvolvimento, se existem outros tipos de experiências adversas nas quais essa criança e esse adolescente estão expostos, né? E quais impactos podem trazer para o próprio desenvolvimento dela. Pode passar. Aqui é o meu objetivo geral, pode passar também. Pode pular também objetivos específicos, que foi falado. Bom, aqui as possibilidades de estudo são sintetizar e mapear a produção científica sobre experiências adversas na infância e a orfandade, a relação entre o trauma complexo e as experiências adversas na infância e o luto desadaptativo na orfandade. Então, apesar do trauma ser o conceito específico como outra variável do estudo de experiências adversas e a orfandade, o luto também ele entra aí como um dos conceitos principais, porque se a gente fala de perda, involuntariamente nós falamos de luto, né? Se esse luto foi vivido ou não. E como esses dois aspectos podem trazer outras reflexões, né? Se essa criança tem um processo de luto saudável, ela é permitida ter esse luto, ou ela precisa lidar com outras questões enquanto ela vive esse processo, né? Então, como eu falei antes, cada cultura tem um determinado contexto,
né? Então, o que eu muito pesquisei, pelo menos na região da África, muito ali era estudado, por exemplo, a questão da orfandade por HIV, né? E aí existe a questão do preconceito, né? De crianças que acabaram contraindo o HIV porque os seus pais, né, contraíram, ou que crianças que perderam os pais e que tiveram que cuidar dos seus irmãos e estando numa situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, são tantas outras variáveis, outras experiências adversas que estão entrelaçadas que derivam da orfandade, né? E não apenas da orfandade, mas de tantos outros fatores, né? Pode passar. Bom, a análise da pesquisa ela é derivada da parte documental, né? Então, são realizadas a pesquisa, a coleta de dados de prontuários desses adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. A segunda fonte é o instrumento de experiências adversas na infância, um questionário com questões envolvendo violência, envolvendo orfandade, envolvendo abuso de drogas. E a terceira fonte são as entrevistas semi-estruturadas, o que, no caso, vai ser elaborada uma entrevista que aborde especificamente questões sobre orfandade, já que não foi encontrado instrumento que aborde a orfandade em específico. Então, essas questões vão ser elaboradas por nós mesmos, da equipe, e, em contraparte, nós vamos aplicar o instrumento de trauma, que é o instrumento internacional de trauma. Pode passar. Aqui nós temos o contexto da pesquisa, né? Então, as unidades socioeducativas que recebem os adolescentes por autos infracionais, e aqui nós separamos pela região de Belém, Ananindeua e Benevides, ou seja, os regimes de internação ou semi-liberdade. Então, eu falei agora há pouco do grupo um e do grupo 2 de adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. Então, as entrevistas, nós realizamos essa ligação, essa relação com a, os coordenadores dos regimes de internação, de cárcere, das regiões de Belém, Ananindeua, Benevides, também de Abaetetuba, de regiões próximas também, como Iquaraci, Sideral. Então, regiões que existem esses cárceres que recebem adolescentes, nós entramos em contato para realizar a entrevista e aplicar os instrumentos até então falados. Então, essa coleta ela acontece desde o momento que nós falamos com a instituição, né? Então, nós precisamos preparar um ambiente adequado, como uma sala, né? Uma sala adequada, um questionário, um roteiro, e, claro, tudo dentro do padrão ético. Então, as pesquisas realizadas precisam passar pelo comitê de ética para serem aceitos e então aplicados. Pode passar. Então, nosso critério de inclusão são crianças e adolescentes a partir dos 8 aos 18 anos. Isso mudou, na verdade, agora são apenas adolescentes, então, nós realizamos a pesquisa com adolescentes dos 12 aos 18 anos, adolescentes que estão inseridos em sistema socioeducativo ou em instituições socioassistenciais, como fazem parte o grupo 3, que são adolescentes que estão que nunca cumpriram nenhum tipo de infração. Crianças e adolescentes, perdão, adolescentes que estão em instituições sociais que sejam órfãos de um ou de ambos os pais, e todos os adolescentes precisam assinar um termo de consentimento. Qualquer pesquisa com os seres humanos, a gente precisa fazer isso, precisa entrar em contato com o comitê de ética. Então, o adolescente ele pode assinar o TALI e o responsável assina o TCLE como consentimento, né, da permissão de uso de dados. E aqui temos os três grupos, né?
Os órfãos autores de agressão sexual, os não órfãos autores de agressão sexual e os órfãos que não são autores de agressão sexual. Pode passar. Pode passar isso também. Aqui nós temos um dos lugares em que são utilizados a entrevista, né? Então, o Lar de Maria é uma das instituições socioassistenciais, tá? Então, é onde são realizadas as pesquisas do grupo 3. Foram realizadas coletas de prontuários dessas crianças, ou seja, eles são cuidados por algum responsável, estão estudando, vivem em uma residência familiar, mas também participam de atividades sociais, né? E é lá que são feitas as entrevistas com esses adolescentes. Pode passar. Aqui são os instrumentos utilizados, então eu utilizo o formulário de caracterização biopsicossocial, as experiências adversas na infância e o roteiro de entrevista semi-estruturada. Porém, estou prestes a adicionar aí também o instrumento de trauma, né? O instrumento internacional de trauma, e especificar mais sobre o roteiro de entrevista semi-estruturada, que será especificamente sobre a experiência da orfandade, né? Como se deu, se é a orfandade materna, paterna, de ambos, se essa criança já era nascida com a morte desse pai, e se havia uma relação de proximidade dessa criança, desse adolescente com esse pai, né, falecido, né, como se dá a relação com esse pai ou essa mãe sobrevivente, né? Pode passar. Pode passar também, isso é questão mais teórica. Os procedimentos de análise, como eu falei antes, nós temos, usamos estatística, né, e aí a galera de humanas já fica meio, se sente meio traumatizado com essa parte da estatística, meio de cabelo arrepiado, mas é necessário, né? Então, a gente realiza análise estatística para a gente comparar as semelhanças e as diferenças dos grupos de adolescentes e as variáveis e como elas estão correlacionadas, né? E as análises de probabilidade, né? Para estudar a relação, por exemplo, das variáveis da orfandade e a violência sexual. Pode passar. Pode passar também, isso é um cronograma feito por mim para pesquisa, e é isso, essas são as referências. Então, os temas principais que eu quis trazer na apresentação é sobre a orfandade, né? Como a gente pensa na orfandade, por que que ela é tão pouco comentada, por ela fazer parte das nossas vidas desde sempre, mas dela não ser tão investigada, então pouco elaborada pelo Estado, pelo governo, de como ainda é um assunto que é tratado de forma muito precária, pelo fato da criança ficar com o tio ou ficar com a avó, é um assunto que acaba deixado de escanteio, não olhado com mais cuidado. Essa criança, esse adolescente que são abandonados em alguma instituição, né, de acolhimento, como é cortada essa ligação com outros familiares, né, e quais outros tipos de violências essa criança está exposta. Como eu falei antes, só porque ela está num ambiente familiar de algum parente, não significa que ela esteja sendo bem assistida. Ou se ela está numa instituição de acolhimento, não significa que ela não esteja sofrendo algum outro tipo de violência, que ela esteja sendo exposta a algum outro tipo de violência ou algum direito sendo violado, né? Além disso, muito se pensa sobre como as experiências adversas precisam crescer nos estudos, sobre como elas podem estar relacionadas à orfandade, ser órfão,
quais são as portas que se abrem, quais são as portas que se fecham, né? Se ser órfão aumenta a probabilidade de eu viver mais violência coletiva, por eu não ser assistido por um responsável, por não ser assistido por um pai ou uma mãe, ou se esse pai ou essa mãe, na verdade, eram pais abusivos, né? E se de alguma forma esse luto, na verdade, teve um plot twist, teve uma reviravolta a ponto de que não foi uma perda sofrida, mas sim um alívio para essa criança, esse adolescente, já que esse pai era um abusador ou essa mãe era uma abusadora, né? E essa criança foi para um lar melhor, né? Então, existem tantas variáveis e tantos aspectos envolvendo esses temas que são cada vez mais necessários a gente pensar não só em uma determinada região, uma determinada cultura, mas em todo, né? É preciso pensar sobre a lacuna dos conceitos de orfandade, é preciso pensar sobre esses números que a gente ainda não tem em específico de órfãos por homicídio, órfãos por acidente de trânsito, né? Aqui nós tivemos um estudo sobre luto, mas também luto de ribeirinhos, né? Luto de crianças e adolescentes que vivem na região mais afastada da cidade, então, que vivem na floresta. Então, a gente pensa sobre, por exemplo, esse transporte que nós temos da região de Belém para cidades do interior e que a gente geralmente faz de barco, né? E muitos acidentes de barco acontecem. Então a gente pensa, né, em como acontece o que que acontece com essas crianças, esses adolescentes que perdem essa mãe, né, que estava nesse acidente? Porque quando a gente pensa, em tal acidente teve 24 mortos, 12 deles foram mulheres. Quem eram essas mulheres? Essas mulheres eram mães, né, dessas 12 mulheres, 7 eram mães. Então, isso significa que existe alguma criança órfã, materna. Então, são vários aspectos para a gente pensar e fazer recortes, mas também não deduzir esses estudos a esses recortes, mas sim servir para mobilizar mais as pessoas, mobilizar pesquisas, mobilizar o governo e ter projetos sociais que tragam melhorias de vida para essas crianças e adolescentes, que forneçam uma melhor qualidade de vida, seja na questão financeira, seja na questão social, ter atendimento de profissionais da saúde dispostos a esses órfãos, né? E proporcionar mais instituições de acolhimento, né? Enfim, e que garantam, né, os direitos e os direitos das crianças e adolescentes, porque a gente fala tanto do ECA, né, mas ainda assim a gente percebe que muito do sistema é falho, muito do sistema é falho. Mas a gente também não pode virar as costas porque é o que nós temos e o que nós temos para melhorar, né? Então, é isso que eu queria trazer um pouquinho. Eu espero que esteja no meu tempo. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Imagina, Larissa, a gente que agradece ter aprendido tanto. E que tema complexo. Eu estou te ouvindo, eu fiz várias anotações. Tudo é muito diferente, acho que para quem está ouvindo pela primeira vez. Então, experiências adversas na infância. Então, acho que isso também já ressoa. Uau, o que que é isso? Aí a gente fala na infância entre adolescentes. Então, quando a gente está falando de adolescente, a gente também está fazendo um recorte. Existe a Uhum. primeira infância, que vai até Sim, os 5 anos de idade, certo? sim, Aí sim. depois a gente tem essa segunda parte da infância que vai até os 12. E aí tem algumas, né, existem algumas discordâncias. Alguns vão falar que é 11. E aí a gente tem essa transição para a adolescência entre 11, 12 13 anos. Uhum. Vai variar dependendo do autor, me corrija. Isso mesmo. E aí essa adolescência vai até os, vamos dizer, os 18 anos não completos, então 17 anos e X dias. Mas
o quanto cada etapa do desenvolvimento humano, vivenciado com a sua particularidade, como ele pode afetar esse adolescente, porque né, quando você está trazendo experiências adversas na infância, então a gente está olhando para esse adolescente hoje e tentando compreender o que que aconteceu com ele na infância. Então, acho que esse já é um primeiro ponto que abre a nossa mente para falar assim, bom, ele ainda não é um adulto, ele ainda tem todo um desenvolvimento a ser cumprido, todo um amadurecimento físico, psíquico e social, mas o que aconteceu na infância dele pode trazer um alerta para a gente, que é isso que você está investigando, né? São fatores que podem ter interferido em como ele está vivendo a adolescência, como ele está se comunicando hoje, em que situação ele está. Isso Sim. para mim já foi assim, uau. Uhum. E aí você traz o luto desadaptativo. Aí, se Isso. eu escrevi corretamente, que eu Sim, estava anotando enquanto você estava sim, apresentando. Então, o luto desadaptativo é considerado como uma reação prolongada e perturbadora frente à perda de um ente querido. E aí eu vou fazer uma pausa, porque eu achei muito interessante um ente querido, porque existe o genitor e a genitora, que são o homem e a mulher biologicamente sim. genitores dessa criança, desse adolescente. Mas existem os cuidadores, que Isso. pode ser os adultos, que pode ser um outro homem companheiro dessa mulher, a genitora, uma outra mulher companheira do genitor, pode ser Sim. uma tia, pode ser uma irmã mais velha, Os avós. pode ser os avós. Então, eu gostei, né, que você traz esse ente querido. E aí, na minha cabeça, eu fiquei me perguntando, o que seria, e aí eu queria pedir sua ajuda, o Uhum. que, como a gente poderia visualizar o que seria uma reação prolongada e perturbadora de uma criança que vem a perder um ente querido? Porque eu acho que também a gente está tendo a oportunidade de falar com pessoas que talvez sejam profissionais de outras áreas, talvez da educação, Uhum. talvez em espaços da assistência social, em que uma alteração de comportamento que a gente talvez precise olhar com um pouco mais de cuidado e de carinho. Então, você podia explicar para a gente um pouquinho assim, o que que é essa reação prolongada, esse conceito de luto desadaptativo? Então, o luto desadaptativo envolve essa diferença com um outro tipo de luto, que é lidar com a perda de alguém, né? E o quanto significou essa perda para essa criança, esse adolescente. Se para nós adultos nós já sofremos com a perda de alguém, então como é lidar para essa criança ou esse adolescente, né? E se a gente for colocar, por exemplo, no aspecto do Covid, muitas mortes foram enfrentadas de forma súbita, né? Então, essa reação, ela derivou uma situação traumática a ponto dessa criança não conseguir elaborar essa perda, né? Então, o luto é muito sobre isso, é sobre o processo de elaboração, né? O que eu consigo entender dessa perda? Foi conversado com essa criança por outro responsável sobre essa perda? Ou foi contado algum conto? Né, foi falado alguma história infantil para que essa criança não sofresse tanto, ou se de fato foi dada a informação necessária para que essa criança entendesse que não teve nada a ver com ela, que ela não foi abandonada, que não foi culpa dela. Então, isso depende muito de em que contexto essa criança está inserida, né? Será se ela tem uma residência familiar? Será se ela tem um lugar de acolhimento por outros familiares? Então, essa reação prolongada ela pega muito também a questão da rede de apoio,
porque ela pode ter uma reação prolongada, porque, enfim, cada pessoa é cada pessoa, então, e no seu desenvolvimento, então, vive a sua própria, no seu próprio mundo, então, tem o tipo de educação diferente a ser vivida, os valores de cada família, então o que que essa criança cresceu aprendendo? Que ela pode expor os sentimentos ou ela precisa guardar os sentimentos, né? É ensinado a falar sobre aquilo que incomoda ou aquilo é, é guardado para si, né? Então, se o processo de luto se dá de uma forma minimamente saudável, é possível que não exista tantas consequências assim quando essa criança se desenvolver mais, quando ela se tornar uma adolescente ou um adulto, né? Ela vai entender lá desde cedo o que aconteceu e lidar com essa dor, enfrentar essa dor, né? Mas de conseguir seguir em frente e ter outros comportamentos resilientes ou ter comportamentos de benevolência, né? Então, a gente fala muito agora desse conceito de benevolência porque eles vão de frente com as experiências adversas na infância. As experiências de benevolência são experiências de cuidado que essa pessoa tem, né? Essa criança ou adolescente tem com outras pessoas. Então, quando alguém é generoso com você, quando alguém faz algo bom por você sem pedir nada em troca, né? Então, a benevolência, ela meio que é um contraponto para as experiências adversas. Então, falando sobre a reação prolongada, né, se essa criança ela vive por várias outras situações adversas, então essa reação do luto ela pode ser mais prolongada. Se ela não tem um ambiente acolhedor, se ela vive com um adulto abusivo, se ela não tem o que comer o suficiente, se ela sofre algum tipo de violência física como forma de educação, o que a gente sabe que é muito comum. Então, sobre valores de sentimento e de trocas, então, o cuidado é ali uma das pautas principais para a gente pensar sobre o luto, né? Então, se essa criança ela é cuidada desde sempre, claro, não uma ultra proteção, mas que ela seja cuidada adequadamente por um adulto, ela vai ter uma referência ali de benevolência, ela vai ter uma referência de cuidado. Então, consequentemente, esse luto ele se dá de uma forma mais saudável, o que é contrário ao luto desadaptativo. Não sei se eu te respondi bem, mas E respondeu. E aí me trouxe ainda um pouco e conversa com o que eu anotei, que eu achei muito interessante e você acabou de trazer. O, a morte do ente querido, a perda do ente querido, não foi culpa sua, criança. Você não foi abandonado. Porque enquanto você apresentava e você trouxe, existem várias formas, vários conceitos de orfandade, vão variar conforme as regiões e as culturas. Então eu fiquei me perguntando, bom, e o abandono quando a gente perde em vida por conta de algum acidente que lesione o ente querido e coloque ele num estado físico de mobilidade reduzida ou que por conta de um outro evento esse ente querido entra num processo de sofrimento psíquico tal que ele se ausenta da vida da criança. Aí eu fiquei pensando, será que isso seria uma forma de orfandade? Não sei. Fiquei uhum. pensando sobre isso. Mas também fiquei pensando sobre a família extensa que acolhe uma criança que chega nela e tem duas pessoas ou três que se tornam os cuidadores principais dessa criança, e se talvez a morte física do genitor não é sentida porque tem essas outras três pessoas, ou duas pessoas, ou uma pessoa, que talvez sejam pessoas idosas, Isso, em sim. que o fim da vida física, por conta de um corpo físico que já tem todas as perdas naturais do envelhecimento do corpo,
talvez esteja mais próxima do que a do genitor, que fosse, ou genitora, que seria uma pessoa mais jovem. Enfim, eu sei que eu fiz um pouco. Eu achei, foi ótimo, as reflexões foram ótimas. Porque eu fiquei pensando nisso. Parece até filosófico. Talvez pessoas que estão nos assistindo falem assim: nossa, mas não tem um conceito assim, fechadinho? Um mais um é igual a dois? Porque eu fiquei com a sensação que orfandade e o luto, no sentido da perda de um ente querido, nossa, pode ser muito mais do que só como se fosse pouco, né? A Uhum, morte física desse ente querido, sabe? sim, sim, Você pode compartilhar um pouco, assim, faz sentido? Você trouxe aqui claro, várias pesquisas em outros países, inclusive, sobre como é a concepção de orfandade. Você podia compartilhar sim. com a gente um pouquinho? Sim, como eu falei, a orfandade ela tem diferentes conceitos, né, independente da região. E muito do que se vê é que existe essa questão da perda. Quando a gente fala de perda, a gente, né, aí hoje entro para o meu âmbito da psicanálise sobre as perdas. A gente vive perdas quase constantemente, né? Perdas seja perda física ou perda simbólica. E quando você fala de orfandade, muitos lugares acabam pensando nisso como algo extremamente adverso, mas apenas a questão da morte, mas também a questão, né, do abandono e o quanto o abandono dói, quanto o abandono é presente na vida de muitas crianças e adolescentes, né? Então a gente ouve tantos adultos falando: "Ah, meu pai me abandonou quando eu tinha tantos anos, né? Minha mãe foi mãe solteira." Né? Então, o quanto a gente ouve a dor nesse discurso, né? Porque parece que às vezes a gente até entende como se fosse pior do que se esse genitor tivesse morrido, porque é tão forte quanto, né? E então o que eu percebo é que a orfandade ela vai para os dois lados, sim, dessa questão do abandono, que faz totalmente sentido a gente pensar que é uma perda também, principalmente se essa criança conviveu com esse genitor, então é diferente da gente pensar no sujeito que perdeu o pai ou a mãe quando era bem bebê. Então, não tem muitas memórias. Então, ela conviveu com outras pessoas. Então, ela não sente a falta em si. Mas quando se convive com esse genitor e você, de uma hora para outra, perde esse genitor, seja porque ele foi embora, e aí envolve a questão novamente da culpa, né? Dessa criança sentir essa culpa. Foi culpa minha que meu pai foi embora? Foi minha culpa? Eu fiz alguma coisa de errado? E quanto isso traz consequências para as relações futuras dessa criança, né? Ela vai associar a culpa ao abandono, ao medo de se relacionar com alguém e ser abandonada, né? A mesma coisa é a questão da morte, né? Viver constante medo com medo e a paranoia de perder alguém para alguma doença ou perder alguém para algum acidente. Então, tem pessoas que passam situações traumáticas, novamente ressaltando. A orfandade ela acaba derivando situações traumáticas. Eu perdi alguém muito importante para mim na infância e eu não consigo lidar com o fato de perder outra pessoa que eu amo depois de um tempo por causa de outra causa, sabe? Então, a orfandade ela precisa ser conversada, sim, tanto na questão da morte quanto na questão do abandono, porque é a forma como muitas pessoas em outras regiões e outras culturas entendem, e que é tão causador de tantas dores quanto a perda física. E uma última pergunta. Dentre todos os pontos que você trouxe, foram muitos, e como a gente tem um pouquinho só de tempo, eu queria falar do quanto eu achei importante que você traz a reflexão sobre a necessidade de políticas públicas do cuidado e da gestão dessa orfandade, porque você trouxe sobre, e aí, como está essa criança? Para onde ela foi? Como está sendo feito o cuidado dela? Seja junto à família extensa, seja numa instituição. Você trouxe que isso é pouco abordado. De fato, eu não me recordo de políticas
nem da assistência social, né? Políticas sociais que pensem, bom, quais são os protocolos para os próximos anos para essa criança? Seja Uhum, ela dentro de uma instituição, seja ela junto à família extensa, quais são os acompanhamentos outros que faremos enquanto sociedade, enquanto governo, para o cuidado do nosso cidadão? E aí, uhum, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre o que que você entende que poderiam ser pontos que a política pública poderia olhar com mais cuidado, que os atores do sistema de garantias de direito da criança e do adolescente poderiam atuar com um pouco mais de proximidade, porque, como você disse, a orfandade é um assunto meio que esquecido, né? uhum. Eu acho que é muito normalizado a orfandade como algo comum, né? Mas se a gente for pensar, não é tão investigado assim. É como se fosse, digamos, uma experiência diversa que vai trazer consequências, que pode trazer consequências para essa criança, né? O que se vê é que essa criança ela precisa ter a garantia de direitos, né? E se elas são colocadas na prática. Mas é muito mais do que isso. Essa criança ela precisa ser assistida, essa criança ela precisa conhecer os seus próprios direitos e precisa estar num ambiente seguro, né? E ter pessoas com quem ela possa conversar, com quem ela possa entender o processo de luto, né? Entender que ela não está desamparada, né? Que ela vai ter condições de ser encaminhada para uma instituição de educação, né, uma instituição social que assista. Tem um projeto novo que saiu em Minas Gerais que envolve crianças órfãos e parece que está sendo conversado sobre uma pequena renda oferecida para essas crianças e adolescentes órfãos, para que eles tenham um, um auxílio de sustento financeiro, né? Até completarem 18 anos. Então, eu achei isso muito bacana, porque é assim, vai ajudar, ajuda, auxilia, né? Mas eu vejo que isso não é um assunto que deveria ser tão debatido, principalmente depois da pandemia que a gente sofreu. Há quantos, né, mais de 100 mil órfãos só no Brasil, né? E aí a gente está falando só pelo Covid, mas quantos órfãos a gente não sabe, porque, enfim, não foi notificado, né? E aí entra a questão da notificação e o quanto é importante que a gente saiba se esses órfãos, onde estão esses órfãos, né? Se esses órfãos estão sendo assistidos, se foram notificados alguma situação, né, de negligência, né, o que infelizmente acontece muito. Então, poderia ser mobilizado mais instituições sociais de acolhimento, profissionais da saúde que possam fazer algum atendimento em grupo, né, já que são tantas pessoas, então proporcionar também para a família em que essa criança está inserida, né, ou se essa criança está inserida em alguma instituição socioassistencial, então essa equipe ela está preparada para lidar com, a- né, com aquela demanda, né, com aquela criança, com aquele adolescente, então capacitar profissionais para isso, porque o que a gente vê também é que tem um despreparo, né? Até porque quando se fala de morte, infelizmente ainda é um tabu. É um tabu falado com adultos, é um tabu principalmente falado com crianças. Falar de morte é algo desconfortável para muitos adultos. Então, se o próprio adulto não consegue lidar com a morte, então como é que esse adulto vai ajudar uma criança a entender sobre esse processo que é natural, mas ainda assim acontece de forma às vezes tão precoce que isso acaba assim resultando em situações traumáticas. Então, é preciso ter um outro adulto que esteja, sabe, que tenha informações necessárias, que consiga dar esse suporte, esse apoio para essa criança, né, e entender as próprias dores também, né, e buscar ajuda, né, e buscar uma rede de apoio. Então, é mais nesse sentido. Eu acho que o governo precisa se impor mais e impor mais leis específicas para crianças e adolescentes órfãos, investigar onde eles estão, notificar.
o sistema de saúde e tentar protegê-los, né? E oferecer projetos sociais, políticas públicas que abracem essa causa, porque realmente é assustador ver quantas crianças estão desassistidas e quanto elas estão expostas, infelizmente, a tantos tipos de violência. Larissa, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Pontos, todas as informações. Acho que essa reflexão que a gente iniciou hoje, que depois ela precisa continuar. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo possa entrar nessa discussão com a gente e que depois, quando você tiver concluído essa pesquisa, você volte e apresente. Claro, apresento sim. Tudo bem, apresento. Eu agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui e apresentar um pouquinho da nossa pesquisa. A gente sempre busca cada vez mais investigar aquilo que está ali sobre os panos, né? Porque é importante falar, é importante discutir, é importante mostrar que existem pessoas que precisam ser vistas, né? E a gente, como pesquisador, a gente precisa estar ali fazendo parte disso, fazendo parte da mudança. Então, é sobre isso. Sim. Obrigada, querida. Eu agradeço.